5 passos para aumentar a adesão do paciente no tratamento médico. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende a cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e a aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é 5 passos para aumentar a adesão do paciente no tratamento. Eu tenho alguns pacientes que, é claro, chegam com alguma dificuldade em relação à adesão do tratamento. E, por exemplo, tinha uma paciente que era uma mulher de 45 anos que quando ela chegou no consultório, ela fez o diagnóstico, né? Eu fiz o diagnóstico pela primeira vez de diabetes nela. Ela estava com uma hemoglobina glicada de 15, que é bem descompensada, e com já indicação de introduzir insulina. Só que sendo diabetes tipo 2, no caso dela que a gente investigou, alguns casos pode não ser necessário usar a insulina. E a gente sabe que, de acordo com as diretrizes que existem do tratamento do diabetes, quando está descompensado desse jeito, a gente pode começar com insulina e, de qualquer forma, a gente não vai deixar de fazer as outras medidas para o controle do diabetes, que é tão importante a questão do estilo de vida, principalmente a alimentação, a atividade física, a gestão de estresse e tudo que pode envolver o cuidado e o autocuidado da pessoa para o tratamento adequado do diabetes, nesse caso. E no caso dela, a gente teve sim que começar, a gente começou com a insulina, começou com as outras medicações, fez toda a investigação necessária e além disso, a gente também começou com mudanças de hábito, do estilo de vida, da alimentação, a atividade física. E deu para perceber como só da gente fazer esse manejo do estilo de vida adequadamente, ela tendo a educação sobre o que é o diabetes, o que era necessário, a gente traçou um plano de tratamento, um passo a passo para a gente poder implementar. E depois de uns meses, ela não só teve o controle do diabetes, como foi possível, inclusive, tirar a insulina. Em alguns casos, é claro, às vezes a gente tem indicação de continuar algumas medicações. Mas tem algumas medicações que quando a gente pode não usar, é melhor. E no caso dessa paciente em específico, a gente conseguiu fazer esses ajustes. Ela teve a adesão adequada às medicações, teve a adesão adequada às mudanças de estilo de vida e a mudança do estilo de vida foi o suficiente para controlar o diabetes. Ela ainda precisou de outras medicações, mas não a insulina especificamente, por exemplo. E é importante que quando a gente coloca o nosso esforço para aumentar a adesão do paciente, a gente consegue resultados como esse, às vezes diminuindo a necessidade de algumas medicações, melhorando a qualidade de vida, o autocuidado, a gente traz mais consciência e capacitação para o paciente conseguir manter essas mudanças ao longo do tempo também, que seja sustentável. É claro, a nossa vida é feita de altos e baixos e por isso que é importante a gente ir adequando o tratamento a cada momento da vida e cada situação que pode acontecer alguma descompensação e a gente voltar aos princípios do que faz a pessoa manter aqueles hábitos ou que a gente pode fazer de diferente de acordo com cada momento da vida da pessoa. A adesão, quando a gente fala adesão é o quanto a pessoa vai dentro desse contexto do tratamento médico, vai seguir as recomendações e as orientações que são prescritas pelo médico e que também traz uma decisão compartilhada para que o paciente verdadeiramente precise naquele momento. A adesão, ela pode ser referente tanto a ir nas consultas, manter o tratamento indo nas consultas, pode ser a adesão do uso de tratamento convencional na medicina, como por exemplo, fazer os exames, tomar as medicações, fazer os procedimentos necessários, acompanhar com os profissionais adequadamente. Além disso, a gente vê a adesão no autocuidado em relação ao estilo de vida,
a ter essa autoconsciência, de ter essa capacidade de discernir, inclusive no dia a dia, quando alguma situação sair da rotina, como ela pode ainda manter a adesão, sabendo a intenção por trás daquele tratamento. Não basta só a gente fazer uma recomendação quadrada em que o paciente tem que seguir aquilo necessariamente. Porque quando a vida acontece fora da consulta, a gente precisa que o paciente entenda qual a intenção por trás daquela mudança, para que ele possa manter no tratamento, manter a adesão adequadamente. E também que possa ter essa abertura para poder conversar com o médico, conversar com os profissionais que estão acompanhando, para que não precise esperar a consulta, às vezes que vai demorar alguns meses, para saber se naquela situação o que seria mais adequado ou não. Quando a gente vai pensar, por exemplo, na alimentação no paciente com diabetes, não é a gente tirar carboidrato, não é isso. Existem características de alguns alimentos que faz subir mais a glicemia naquele momento, fazer picos de glicemia ou índice glicêmico, carga glicêmica, todos são esses conceitos que a gente precisa ensinar aos nossos pacientes. E na hora da pessoa, às vezes, ir numa viagem, ir numa situação diferente da rotina, que às vezes os alimentos são diferentes do que ele costuma ver no dia a dia, para ele manter a adesão, não é ele ficar comendo aqueles mesmos alimentos que ele come no dia a dia, mas é manter a intenção por trás de comer aqueles alimentos. Vamos ver se a gente vai balancear o prato para não ter só o carboidrato, ter também proteína, ter gorduras boas, ter a gente fazer um prato que tenha os nutrientes necessários. Isso é uma forma de manter a adesão, entendendo que a adesão não é igual a seguir um padrão prescrito pelo médico e que vai ser sempre igual, mas é a gente entender a intenção por trás desse tratamento, o paciente ser capacitado para isso, para que ele possa realmente manter a adesão no plano de tratamento como um todo. Isso é muito mais importante do que ficar comendo uma coisa específica, tomando uma medicação específica. É a gente entender qual que é o objetivo do plano de tratamento no completo. E essa adesão, ela fica muito mais fácil. Por quê? Porque você está flexibilizando o tratamento, você está dando uma possibilidade de adaptação. E isso é adesão, essa é a verdadeira adesão. Não é só a gente seguir um padrão de receita, de prescrição que a gente vai dar para o nosso paciente. A adesão é quando a gente tem o paciente conseguindo manter aquilo que é o objetivo central do tratamento. Por isso que é tão importante a gente usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente a partir da adaptação, personalização e flexibilização do tratamento. O acompanhamento também é muito importante. Se o paciente não tem clareza de qual vai ser o acompanhamento, do porquê que está fazendo aquele acompanhamento, qual que é a importância disso, ele não vai se engajar no tratamento. É importante que o paciente entenda qual é o objetivo de cada consulta, de cada exame e que faça uma participação ativa no cuidado. Quando dá essa flexibilização, a gente também dá essas possibilidades, não só dentro da medicina convencional, como também com terapias complementares. As terapias complementares, elas podem aumentar a adesão do paciente porque traz essa flexibilização no tratamento. Quando você deixa de fazer uma prescrição padrão e você entende a intenção por trás daquela conduta e o paciente também entende a intenção por trás daquela conduta, fica muito mais fácil aderir. E é fundamental que a gente faça essa prescrição com recomendações que tenham eficácia, que a gente vá ter uma intencionalidade de trazer tratamentos que tenham segurança,
que tenham eficácia no tratamento, que realmente esteja de acordo para a pessoa alcançar os melhores resultados possíveis dentro daquele contexto, considerando não só o tratamento das doenças em si, como também na prevenção e controle, recuperação também do tratamento. Esse uso da prática integrativa é muito efetivo em situações em que a pessoa ela precisa fazer promoção de saúde e manejo de condições e doenças crônicas, que é justamente nessas situações que o paciente vai precisar seguir ao longo de muito tempo. Às vezes vai ser durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, e às vezes vai precisar ser a vida inteira. Como que você vai seguir uma mesma recomendação a vida inteira? Se a cada momento da vida a gente muda, se a cada momento da vida a gente tem os nossos altos e baixos, se em cada momento da vida a gente quer também fazer coisas diferentes, não quer ficar fazendo a mesma coisa sempre. Por isso que é importante a gente usar a prática integrativa para que a gente possa personalizar, adaptar e flexibilizar o tratamento. E isso gera a adesão do paciente. Isso gera mais resultados para os nossos pacientes. E a gente evita o agravamento de doenças, de complicações e também melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tem algumas coisas que a gente precisa considerar na hora que o paciente está com baixa adesão. Às vezes a gente começa a pressupor, o paciente não está aderindo, é porque ele não quer, é porque ele não liga, é porque ele não é responsável. Será? Será que é isso mesmo? Tem tantas possibilidades que podem estar acontecendo para o nosso paciente não aderir ao tratamento. Quais são alguns fatores que podem contribuir para a baixa adesão no tratamento médico dos nossos pacientes? Pode ser, às vezes, uma complexidade naquele regime terapêutico, quer dizer, tem muitas medicações, tem muitas recomendações, fica muita coisa para fazer. Às vezes as medicações estão em horários diferentes. Será que não dá para a gente juntar e colocar as medicações junto? Mas é porque é melhor tomar num horário, no outro. Existe algo que é o ideal e existe o que é possível. A gente sempre vai recomendar o ideal para o paciente. E aí, na hora de fazer a decisão compartilhada, realmente estabelecer as metas, a gente vai ver o que é possível. Que é muito melhor a gente fazer algo, mesmo que não seja tão ideal, do que a gente ficar mirando sempre o ideal e no final não acontecer nada. Então, a gente pode ajustar o uso dessas medicações. Algumas recomendações também em relação ao estilo de vida. A gente sabe que tem o ideal, mas alguma coisa é melhor que nada. Tem que fazer 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana. Tá bom, eu sei que essa é a recomendação. Só que se o paciente ele não consegue fazer isso, você vai recomendar, você vai orientar, você vai educar que aquilo seria o recomendado. E, ao mesmo tempo, você vai ver com o paciente fazendo uma decisão compartilhada. O que é possível? O que a gente pode fazer que seja realmente possível dentro daquele contexto? E aí a gente vai flexibilizar, deixar o tratamento mais simples, né? Deixar de descomplicar algumas coisas. Outro fator que pode contribuir para a baixa adesão são os efeitos colaterais. Efeitos colaterais das medicações a gente conhece muito bem. E a gente precisa lembrar que quando o paciente usa várias medicações, também pode ter esses efeitos colaterais. A gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente usa a prática integrativa, existe uma ideia, um mito de que produtos naturais têm menos efeito colateral. Tudo bem, tem algumas medicações que realmente têm menos efeito colateral, mas não dá pra gente generalizar. E principalmente algo que tá bem na moda, que as pessoas começam a usar, como por exemplo a vitamina D. É só uma vitamina. Tanto de paciente que eu já peguei no consultório com um efeito colateral de dose elevada de vitamina D. Não precisa disso.
isso tá mais prejudicando às vezes o paciente que às vezes nem tem uma doença e chega no meu consultório. Eu já peguei insuficiência hepática em paciente por efeito colateral de produtos naturais que a pessoa ela toma achando que aquilo não tem problema nenhum e às vezes toma mais do que o recomendado porque não sabe que aquilo não tem efeito, que tem efeito colateral, e isso pode prejudicar também no tratamento. Então, os efeitos colaterais, eles são indesejados, e aí às vezes a pessoa não para de tomar alguma medicação porque tá dando algum efeito colateral, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque será que faz sentido interromper o tratamento? Ou às vezes, será que a gente não pode trocar a medicação por uma que tem menos efeito colateral? E às vezes vale usar algumas medicações que são mais naturais em alguns casos, lembrando que também tem efeito colateral. Também, qual é a eficácia? A gente também não adianta, esse tem menos efeito colateral, mas não tem eficácia. Por isso que a gente tem que pesar os riscos e benefícios para aumentar a adesão do paciente, ao mesmo tempo que a gente mantenha a eficácia e os resultados que a gente procura. Não adianta também a gente flexibilizar, aumentar. Agora sim ele tá tomando a medicação. Ai, que ótimo, mas não tá fazendo resultado nenhum porque aquilo não serve pra nada. Faz um xixi caro, né? Então não faz sentido. A gente precisa pensar nos efeitos colaterais e às vezes, será que tem um manejo desses efeitos colaterais que a gente pode, às vezes, nossa, uma medicação que precisa muito usar, realmente, ela é modificadora da doença, isso vai fazer um grande efeito no tratamento. A gente pode usar as práticas integrativas para diminuir os efeitos colaterais, como, por exemplo, o uso de quimioterapia. A gente sabe que tem muitos efeitos colaterais, como, por exemplo, náusea, e a gente sabe que a acupuntura, ela é efetiva no controle de náusea. Claro, você pode usar as medicações para antiemético, ao mesmo tempo, você pode incluir o uso de práticas integrativas para aumentar a adesão do paciente quando você usa para esse manejo de sintomas desses efeitos colaterais, quando esses medicamentos são muito necessários e às vezes a gente vai precisar usar essa medicação e aí a gente vai ter que fazer um manejo desses efeitos colaterais. Outro fator que pode contribuir para a baixa adesão do paciente são os custos. Às vezes o custo de medicações, consultas, exames é um obstáculo para aquele paciente. E quando a gente faz o atendimento continuado, isso ajusta essas dificuldades, porque o paciente vai ter uma previsibilidade de quantas consultas vai precisar, de como que ele vai se organizar até financeiramente, para que ele possa ter um tratamento que tenha resultado, ao mesmo tempo que possa ter essa segurança e da adequação à situação financeira que tiver naquele momento. E daí quando você vê o tratamento como um todo, em vez de ficar, às vezes é mais caro, você vai fazer consulta avulsa, aí prescreve uma medicação, daí não dá certo, e outra, de repente vai lá, a paciente faz consulta em vários profissionais e não tem resultado. Agora, quando você traz um tratamento que ele é um tratamento completo, que você tem mais previsível o que seria necessário, isso ajusta também. Quando você vê como um todo, você fala, vamos usar melhor os recursos, você consegue direcionar, você tem uma integração dessa conduta de um jeito que você vê assim, nossa, mas você tá gastando às vezes em um tratamento que não está gerando tanto resultado, sendo que no todo do tratamento esse outro recurso traz muito mais resultado. Aí você faz uma decisão compartilhada com o paciente para poder fazer o manejo desses recursos. Vamos direcionar para aquilo que traz mais resultado, que é mais adequado para você nesse momento, e aí faz essa decisão com o paciente. Isso também pode melhorar a adesão. A gente tem também paciente que não adere no tratamento porque não compreendeu, não entendeu direito o que é a doença, a importância do tratamento, as consequências de não ter a adesão. E às vezes essa compreensão, não adianta a gente ficar só no racional. Porque se a gente fica só no racional, você mostra artigo e porcentagem e tal, e dados de como fazer aquele tratamento, diminui, quando você faz o controle da hipertensão, se diminui X vezes o risco de infarto.
E isso pode, isso deve ser usado? Sim, sim, a gente deve educar os nossos pacientes sempre com isso. Agora, é importante que a gente faça também uma educação centrada na pessoa, que a gente não use só o racional, como também o nosso lado de escuta sensível, empatia, para a gente também envolver esse lado emocional. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, é verdade, eu já tive meu pai, ele morreu por conta de um infarto, nossa, olha só, né, o que isso é importante, realmente um risco na família. E às vezes você usar algum dado que é já o dado da pessoa, pode facilitar o entendimento e também a tomada de decisão. E lembrar da gente não só usar o negativo, como usar o positivo. Olha só, né, a gente fazendo atividade física, nossa, é verdade, aquela vez que eu fiz, eu fiquei muito mais disposto, eu consegui fazer mais coisa. Então a gente consegue usar também essas emoções do lado positivo, para que a gente possa, né, a gente às vezes começa a mudar pela dor, mas a gente mantém pelo amor. Por isso que a gente precisa desses dois lados, às vezes precisa de um empurrãozinho, só que é importante que a gente também traga o autocuidado como algo positivo, como algo que vai gerar bem-estar. E não só a gente querer fazer a pessoa mudar pelo medo, porque isso também não vai ajudar no tratamento. Às vezes a pessoa não está aderindo porque não tem suporte, não tem pessoas na família, amigos, trabalho, que às vezes ajudam, às vezes até dificultam. Ai, nossa, agora você tá todo aí na Toraeba, né? Aí a pessoa começa a não querer aderir porque não se sente também pertencente naquele ambiente onde tá e se sente julgado e às vezes começa a fazer alguma mudança e as pessoas assim, mas você tá de dieta e agora você tá comendo doce? Como assim? E aí a pessoa se sente julgada e não consegue manter naquilo e aí se desmotiva. E aí a gente precisa trabalhar também essa motivação, essa rede de suporte. Às vezes pode acontecer essa baixa adesão por barreiras culturais, linguísticas, a gente saber usar palavras que o paciente entenda e também respeitar as crenças, cultura do paciente é muito importante. Às vezes o paciente simplesmente esqueceu, na hora de, assim, esqueci, passou, né? E como que a gente pode fazer estratégias para engajar o paciente? E aí a gente pode usar estratégias até de gamificação, e aí isso vai envolvendo, isso chega a ter mais esse lugar na memória do paciente, porque ele está envolvido também como um ambiente, um projeto que ele está fazendo e que ele tem uma motivação maior também, uma motivação externa que acaba trazendo esses lembretes, recursos também de gestão, de como você vai fazer a gestão desse autocuidado, fazendo alarmes, fazendo âncora, algo que a pessoa possa lembrar daqueles hábitos. Às vezes a baixa adesão acontece pelas crenças da pessoa, às vezes são atitudes pessoais, algo que a pessoa acredita que para ela faz muito sentido. E às vezes pode estar ligado com algo afetivo da pessoa. Às vezes a pessoa, ela sempre come aquele bolinho da tarde com café, mas não pode tomar um café depois das 4, e daí você vai comer o bolo, e é só carboidrato, você não colocar alguma outra coisa com proteína, outra coisa assim, e a pessoa assim, mas isso tem algo afetivo, porque sempre ia na casa da avó nesse horário e comia no final do dia um lanchinho e tomava café e comia o bolo, e daí isso às vezes até de uma forma inconsciente lembra desse momento que é um momento afetivo. Ou às vezes a pessoa ela tem uma crença, tem uma paciente que assim, comer o abacate é bom, tá bom, mas para ela abacate é só com açúcar. Então é só com açúcar que come abacate. Então é melhor às vezes não comer o abacate, porque colocava tanto açúcar. Mas a gente às vezes tem esses hábitos que já são tão enraizados que é difícil mesmo da gente mudar. E é importante que a gente também considere isso,
Porque não vai ser uma coisa de uma hora para outra. E tem alguns hábitos que às vezes a gente não vai conseguir mesmo mudar na pessoa, mas a gente pode transformar. Eu vou dizer o mesmo, né? Eu sempre tomei um leite com... Nossa, eu tomava leite 3 vezes por dia com Nescau, mas era assim, um copo desse assim, e o Nescau, metade do copo era Nescau, assim, muita, né? Tem açúcar, tem chocolate, um monte de coisa, né? E aí, hoje, na verdade, eu não como isso, mas eu tomo suplemento, né? Meu suplemento, ele tem o gosto de cacau, né? Então, ele tem o chocolate. E eu acho gostoso e meio que virou também uma forma, só que ele é mais saudável. Tem aquilo que eu preciso, né, para eu poder fazer o exercício, tem proteína, e aí isso acaba ajudando também. A gente pode fazer algumas modificações nos hábitos, que às vezes é muito importante, às vezes tem uma característica afetiva e pode transformar para isso ficar mais saudável. E a gente pode fazer essas adaptações usando a prática integrativa, quando a gente também tem escuta do paciente, tem empatia. Às vezes a pessoa tem baixa adesão por questões de saúde mental mesmo. Tá descompensada a ansiedade, depressão, e isso pode ter essa dificuldade de engajamento no paciente. E aí, nesse momento, às vezes é importante a gente focar na saúde mental primeiro. Mas é que o colesterol tá descompensado e tal. Se tem alguma coisa que seja muito, muito importante, assim, que isso vai causar um risco de vida mais iminente, tá, a gente pode até direcionar alguma coisa. Não é, vamos focar naquela causa de base que é um perpetuador. Quer dizer, a ansiedade e depressão não é que ela vai causar o hipercolesterolemia, mas ele é um fator perpetuador. Além disso, também causa uma inflamação e que contribui para todos os efeitos que são maléficos de condições metabólicas, por exemplo. Então, quando você entende isso, às vezes a gente estabelecer prioridades no tratamento é muito importante. A gente estabelecer, olha, tem um monte de coisa acontecendo aqui, é importante que a gente trabalhe tudo isso, mas às vezes a gente precisa entender que não adianta a gente querer resolver a vida da pessoa em uma consulta só. Uma consulta avulsa não vai resolver condições crônicas dos nossos pacientes, principalmente quando tem esses multifatores associados àquelas condições. Por isso que a gente precisa fazer o atendimento continuado, e em cada ciclo de intervenção, e ciclo de intervenção às vezes pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, em cada um desses ciclos a gente vai ter uma prioridade, a gente vai ter um enfoque. E isso traz maior resultado para os nossos pacientes e sustentabilidade para o tratamento também. E aí a adesão aumenta porque você está considerando o que aquela pessoa precisa naquele momento e tira daquela situação que é uma bola de neve, porque não adianta, mas o colesterol é a alimentação. Se você foca só na alimentação ou só usar a estatina, por exemplo, tomar a medicação, será que isso não tá tirando todos os fatores que estão associados àquele colesterol? E se você não considera todos esses fatores que estão associados, você não vai conseguir tratar. Isso não quer dizer que então você só vai passar a estatina depois que resolver a depressão do paciente. Não, passa a estatina e aí justamente porque o tratamento do colesterol ele é muito mais em estilo de vida, a não ser em algumas situações que tem algo de base, às vezes familiar ou outras condições associadas que realmente vai precisar de medicação independente do estilo de vida da pessoa. Mas ainda assim, o estilo de vida da pessoa vai ser um grande contribuidor pro tratamento daquela pessoa, mesmo que seja uma causa de base que a pessoa vai precisar continuar tomando medicação. Por isso, estabelecer as prioridades é muito importante para que o paciente tenha clareza e a gente vai resolvendo prioritariamente uma coisa por vez. Aquilo que não for o foco do tratamento naquele momento, você não vai deixar de tratar, você vai tratar também. Mas talvez você não vai dar
o enfoque, às vezes até integrativo, naquele momento para aquela condição. Às vezes você vai tratar com as medidas convencionais, que são medidas mais direcionadas, e depois vai fazendo ao longo do tempo, agregando essa abordagem integrativa para as outras situações que o paciente tiver de condição de saúde. Às vezes o paciente também tem baixa adesão porque são doenças crônicas assintomáticas. Hipertensão. Quantos pacientes você já não pegou com hipertensão e falou assim: ah, você tem pressão alta? Ah, não tenho pressão alta. Eu fui lá, tomei medicação, deu tudo certo, a pressão tava boa? A pressão tá boa, pode tirar a medicação? Pode, né? Quer dizer, não é assim. E é importante que a gente entenda isso, né? Até tô lembrando que quando eu tava no primeiro ano da faculdade, os primeiros meses da faculdade, isso é, praticamente uma pessoa leiga, né? E a gente teve uma prova, uma simulação prática para várias situações de consulta médica. E aí uma das situações era a gente fazer a medida da pressão. Então eu fui lá, fiz a medida da pressão, e aí o ator, né, falou assim: ah, como é que tá? A pressão tá boa? Ah, tá boa. Ah lá, então posso parar de tomar medicação? Eu tava bem no comecinho da faculdade, e eu assim, meio assim, falei assim: ah, pode, né? E daí depois eu descobri e falei assim: ah, não, tratamento de hipertensão crônica. Quer dizer, pra leigo, não é óbvio, né? Imagina que eu tava lá no começo da faculdade, eu era leiga, né? Então eu não sabia ainda disso. Mas olha só, a gente, às vezes, depois que você tem o conhecimento, a maldição do conhecimento, né? Quando a gente tem o conhecimento de alguma coisa, a gente, de repente, acha que todo mundo sabe disso. E não é. Não é óbvio. Não é óbvio nem o que é doença crônica. Eu tava fazendo aqui esses vídeos para médico. Médico sabe o que é doença crônica. Agora, tava trabalhando aí com a equipe de projetos aqui. E daí uma das pessoas, né, um dos colaboradores falou assim: ah, mas o que é doença crônica e tal? Quer dizer, eu achava que era alguma doença grave. As pessoas não sabem o que é doença crônica. Você, como médico, você sabe. Doença crônica é uma doença que ela vai precisar de um tratamento durante mais tempo. Geralmente são doenças de pelo menos 3 meses. Então, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano. E às vezes são doenças que é a vida inteira. Tem algumas doenças crônicas que a gente vai ter uma possibilidade de cura, no sentido de, olha, acabou a doença. Muitas vezes sim, mas boa parte das vezes a gente ainda vai ficar com aquele risco. Por exemplo, mesmo o paciente que tem hipertensão, que é uma doença crônica, e é uma doença crônica assintomática, o paciente com hipertensão, ele não tem sintoma. Quando ele tem sintoma, já é uma complicação que já traz uma luzinha pra gente pensar em alguma complicação mais grave, se é um infarto, se é um AVC, alguma coisa assim. E quando a gente pensa no paciente que tem hipertensão, ele pode precisar de medicação no começo. Em alguns casos, fazendo os ajustes de estilo de vida, alimentação, atividade física, sono, estresse, tudo que está envolvido, tem alguns casos que vai poder tirar a medicação. Em alguns casos, não. Em alguns casos, a gente tem também medicações que você, como médico, sabe bem, que não é necessariamente para controlar só o sintoma ou a pressão em si, mas está envolvendo no risco cardiovascular da pessoa. Você tem indicação de usar AS, você tem indicação de usar um IECA por proteção renal, por algum outro motivo, que às vezes a pessoa ela não tem esse discernimento de que não é só o uso da medicação pela pressão em si, mas algumas medicações a gente vai precisar tomar por conta de outros fatores associados, por proteção, por prevenção, uma prevenção primária, secundária, por exemplo, do uso do AS. Às vezes vai precisar continuar a usar algumas medicações.
E o paciente não sabe disso. E às vezes o paciente, né, mesmo que for, por exemplo, no caso da hipertensão que você está usando para o manejo da pressão em si, como o paciente ele não sente nada por conta da pressão, ele vai achar que se ele não tá sentindo nada, ele não precisa mais tomar a medicação. Só que ele não tá medindo a pressão. E vendo que, olha, por mais que você não sinta nada, sua pressão aqui tá 18, né? De sistólica, nossa, tá bem alta. E é importante que o paciente entenda isso também. Entenda que tem algumas medicações que a gente usa para sintoma, e algumas medicações a gente usa para doenças crônicas assintomáticas, algumas medicações a gente usa para prevenção, para promoção, para que não prevenção de alguns efeitos colaterais, de complicações das doenças. A gente precisa direcionar para que o paciente ele veja o motivo e sinta também. Quando está usando, por exemplo, de hipertensão, você pode fazer esse controle da pressão em casa, e isso a pessoa ela consegue visualizar, tendo um feedback muito mais próximo. Nossa, é verdade, teve aquele dia que eu comi uma comida muito salgada e daí a minha pressão ficou mais alta. Ah, teve aquele dia que eu tava com dor e a pressão tá mais alta. E daí o paciente vai entendendo que a pressão também varia ao longo do dia, de acordo com o que tá fazendo. Não necessariamente uma pressão alta significa doença de pressão alta, né? Hipertensão. E aí tudo é uma questão da gente ir educando o nosso paciente. Às vezes a baixa adesão, ela é multifatorial, todos esses fatores que a gente falou. A gente falou de alguns fatores que podem influenciar a baixa adesão, como complexidade no regime terapêutico, efeitos colaterais das medicações, do tratamento como um todo, os custos, a compreensão insuficiente, a falta de suporte, as barreiras culturais e linguísticas, esquecimento, crenças, atitudes das pessoas, saúde mental, né, outras doenças associadas. A gente pensar em doenças assintomáticas, são condições que podem influenciar da baixa adesão do nosso paciente. E é importante a gente investir na adesão do nosso paciente na hora de fazer o tratamento médico, porque isso tem diversos benefícios para o paciente e para nós também. Porque você vai ter pacientes com melhores resultados de saúde, diminui as complicações, reinternação, por exemplo, das pessoas, fortalece essa relação médico-paciente, porque o paciente vai confiar mais quando ele consegue seguir também o tratamento, ele se sente mais confiante no tratamento e confia mais no médico também. Aumenta a satisfação profissional também, porque a gente fica muito mais feliz quando a gente vê resultado nos pacientes, quando a gente vê que a gente está fazendo diferença na vida dos nossos pacientes. Constrói uma reputação e credibilidade no serviço que você faz, no serviço que você presta, e isso também aumenta a sua autoridade de acordo com a sua especialidade. Fideliza os seus pacientes, e quando você fideliza os seus pacientes, você consegue fazer o atendimento continuado, você consegue manter essa adesão do paciente ao longo do tempo, e com a fidelização você tem uma previsibilidade da sua agenda, você consegue organizar melhor o seu tempo, você consegue organizar melhor financeiramente, você consegue prever o seu faturamento, você não precisa ficar investindo tanto em captação toda hora de novos pacientes também. Você consegue realmente estabelecer um tratamento a longo prazo e não só fazer uma consulta avulsa que vai só enxugar gelo. Você tem eficiência do uso dos recursos também, e você contribui, né, para fazer a melhoria dentro do seu consultório. Você consegue entender o que funciona, o que não funciona, e além disso você pode, quem sabe, fazer pesquisas, inclusive pesquisas científicas, mostrando quais são os recursos que são melhores utilizados, contribuindo aí para o desenvolvimento de melhores práticas, inclusive melhores práticas com o uso da prática integrativa. Por isso que investir na adesão do paciente no tratamento médico é muito benéfico, não só para o paciente, como também para os médicos e todo o sistema de saúde como um todo.
O que não dá pra gente fazer para tentar fazer aumentar a adesão do paciente é ser autoritário, é não adaptar o tratamento, fazer consulta avulsa, fazer uma prescrição única e não adaptar, fazer um tratamento padrão para todo mundo. Isso não funciona. O que a gente precisa fazer é estabelecer uma boa relação com o nosso paciente, explicar o tratamento, todos os benefícios também, fornecer apoio e educação continuada para que o paciente ao longo do tempo possa manter esse acompanhamento, estabelecer metas que sejam metas claras, realistas também, criar um plano de cuidado personalizado que possa ser adaptado também ao longo do tempo e monitorar o progresso do que a gente estiver fazendo de tratamento com o nosso paciente. Isso melhora tanto o resultado daquele paciente individual, como isso melhora o seu consultório como um todo, o seu serviço como um todo. E é importante que a gente celebre o sucesso, celebre todos os resultados com os nossos pacientes, porque isso pode ajudar a motivar os nossos pacientes. Por isso que os 5 passos para aumentar a adesão do paciente no tratamento médico é você estabelecer uma boa relação com o paciente, explicar o tratamento e os benefícios, fornecer apoio e educação com metas claras também e realistas, criar um plano de cuidado que seja personalizado e também monitorar o progresso e celebrar os sucessos ao longo do tratamento. Como, por exemplo, você pode, durante a consulta, né, como, por exemplo, paciente com diabetes que eu atendi, eu fiz um programa com 5 consultas durante 3 meses, estabeleci o objetivo de cada uma das consultas, ficou muito claro o que precisava fazer, ouvi atentamente, com empatia, com interesse genuíno do que o paciente precisa naquele momento, explicando, usando a educação de forma clara, usando termos que não sejam tão técnicos com o paciente. A gente aqui, entre médicos, a gente usa alguns termos mais técnicos. Agora, com o nosso paciente, é importante que a gente explique claramente o que está acontecendo e pergunte: você entendeu? O que você entendeu sobre o tratamento? É pra gente garantir de que a mensagem que a gente falou chegou no paciente do jeito que a gente gostaria que chegasse ou de uma forma clara. Verificar essa compreensão do paciente faz parte da escuta, da educação e pra gente estabelecendo um feedback e ajustando ao longo do tempo o que for necessário. Abordar essas preocupações, barreiras, perguntar no paciente se ele tem alguma preocupação, o que preocupa. Às vezes o paciente, olha o que aconteceu uma vez, né? Isso foi um relato, não aconteceu comigo, mas foi um relato de uma colega, que o paciente tinha indicação de usar marca-passo, e não queria usar marca-passo. Aí foi entender assim, qual que era a crença, né? O que acontecia que a pessoa ela não queria usar marca-passo. Mas daí falou assim, não, é porque o marca-passo me falaram, né, que é um fiozinho que vai até o coração. Só que ela tinha entendido, né, que o coração, na hora de explicar o que é o coração, o coração é uma bomba que vai bombear o sangue para o corpo inteiro. Ela falou, imagina, doutora, se o coração é uma bomba, você vai colocar um fiozinho numa bomba, você vai explodir. Olha só as coisas que às vezes o paciente pensa e que nunca na nossa cabeça, né? Eu imagino que a gente ia pensar numa coisa dessa. Por isso que é importante a gente entender qual compreensão o paciente teve daquilo que foi explicado. Às vezes você tem toda a boa intenção de explicar que, né, olha só, né, fez uma analogia de que o coração é uma bomba e o marca-passo é um fiozinho que você vai colocar no coração e tá achando que você tá arrasando ali na explicação. Mas na verdade o paciente tá achando que vai explodir. Então a gente precisa entender como o paciente está recebendo aquela informação, fazer essa estratégia de feedback na comunicação para que a gente possa verificar
se o paciente entendeu, se ele compreendeu. Tem que tomar cuidado pra gente também não presumir algumas coisas. Às vezes o paciente ele fala uma coisa, a gente deduz e já responde a partir da nossa dedução, sendo que não foi aquilo que o paciente disse também. A gente também precisa tomar cuidado em relação a isso. E é importante a gente enfatizar a importância do acompanhamento, explicando a importância das consultas, que não é uma consulta avulsa, é um acompanhamento. Você vai fazer um atendimento continuado, que é um plano de cuidado estratégico que você vai fazer de forma coerente, personalizada com aquilo que o paciente precisa. E que é importante saber que a conduta dentro do atendimento continuado, ela não é fixa. É importante que nem seja fixa, não seja padrão. Ela é personalizada e adaptada ao longo do tempo, justamente porque ela respeita a evolução do paciente ao longo do tempo e também a individualidade daquele tratamento. Aí talvez você pode achar que mas é muito difícil usar o atendimento continuado e fazer essas estratégias de aumentar a adesão do paciente. Você pode pensar assim, mas não tenho tempo para ficar fazendo um atendimento continuado para os pacientes. Olha, quando você faz o atendimento continuado, você consegue direcionar cada consulta com um objetivo específico e você consegue otimizar o seu tempo. Você agora não vai ter que, de repente, em uma consulta só, falar a conduta inteira que o paciente vai ter que implementar durante um ano e, de repente, ver o paciente depois de um ano. Não, você vai falar, você faz, né? Você pode fazer na primeira consulta uma recomendação geral de tudo que é necessário. E em cada consulta, você só vai precisar o que vai precisar fazer até a próxima consulta. E às vezes a próxima consulta pode ser dali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses. É um tempo que é mais palatável para a gente conseguir introduzir a adesão do nosso paciente também. E isso vai otimizar o tempo da sua consulta, porque você não vai precisar fazer tudo em uma consulta só. Você vai diluir a sua consulta ao longo do tempo. Talvez possa achar assim, mas para fazer todas essas estratégias para aumentar a adesão, será que isso não vai onerar mais o tratamento e vai ser mais barreira para o paciente não querer fazer o tratamento? Quando você faz atendimento continuado, você consegue ter uma segurança de qual vai ser a previsão do tratamento. E com isso também, quando você tem essa visão do tratamento como um todo, você consegue fazer uma alocação de recursos. E você pode conversar isso com o seu paciente. O como é importante fazer o atendimento continuado, porque agora, às vezes, passa num médico que faz uma prescrição, outro médico faz uma prescrição que também é redundante, aí passa no outro que segue uma outra linha de tratamento. De repente o paciente tem um custo adicional, porque tem defeito colateral, tá usando medicação que é redundante, tá fazendo linhas de tratamento diferentes, não tá seguindo uma mesma linha de tratamento, e isso que é um custo, isso que agora, quando você faz o atendimento continuado, isso é um investimento, porque você vai trazer maior sustentabilidade naquele tratamento. Falta de treinamento, né? Realmente a gente tem poucos cursos que direcionam para falar o como se faz um atendimento que não seja uma consulta avulsa. Muitas vezes os cursos médicos, eles são muito voltados para fazer diagnóstico, para fazer prescrição, ver exame e fazer algum procedimento. E existem poucos cursos que são direcionados para efetivamente fazer o acompanhamento de pacientes ao longo do tempo, pacientes principalmente para promoção de saúde e também pacientes que tenham doenças e condições crônicas. Por isso que é importante você direcionar seus estudos para aquilo que você verdadeiramente vai conseguir usar na prática. Às vezes a gente coleciona muitos cursos que você não vai conseguir efetivamente usar. Só um minuto. Acontece.
Às vezes, às vezes a gente faz muitos cursos e não consegue colocar aquilo na prática. Por isso que é importante você direcionar para cursos que você vai efetivamente usar na prática, que você consegue organizar também o seu atendimento. E fica o convite, aqui na Atenção Integrativa a gente tem um curso de formação, é um curso de formação de atendimento continuado para médicos. E nesse curso a gente fala exatamente sobre esses 5 passos para aumentar a adesão do paciente a partir desses pilares. Você vai poder fazer uma estruturação do seu atendimento e montar um protocolo de atendimento continuado que seja direcionado para aquilo que o seu paciente verdadeiramente precisa. Quando a gente faz isso, a gente vai estabelecer dentro do nosso consultório, dentro do nosso serviço, do nosso atendimento, algo que seja realmente uma solução. A gente está estruturando uma solução para resolver o problema dos nossos pacientes. E é isso que a gente precisa ver o que é o nosso atendimento. O nosso atendimento deve ser estruturado como uma solução para resolver o problema dos nossos pacientes. E a gente faz isso com o atendimento continuado. E o atendimento continuado ele tem 3 pilares, que é a pessoa como um todo, que a gente traz essa visão em que a gente usa a prática integrativa para entender o que a pessoa precisa, é um modelo centrado na pessoa. O segundo pilar, que é o autocuidado apoiado, é onde a gente vai fazer estratégias de estruturar a consulta para que possa capacitar o nosso paciente no autocuidado. E aí a gente usa estratégias de educação, de motivação. E o terceiro pilar é o feedback e a gamificação. A gente vai usar estratégias de feedback na comunicação para poder adaptar o tratamento, fazer um plano de cuidado gamificado para que possa engajar os nossos pacientes também. A gente tem a abertura da formação de atendimento continuado agora em maio, do dia 15 ao dia 19 de maio. Então, se você tiver interesse a participar, vem com a gente para poder fazer parte da nossa comunidade também. Hoje foi um episódio para a gente falar sobre os 5 passos para aumentar a adesão do paciente no tratamento médico. E a gente viu que esses passos são estabelecer uma boa relação com o paciente, explicar o tratamento e os seus benefícios, fornecer apoio e educação com metas claras e realistas, criar um plano de cuidado personalizado e monitorar o progresso celebrando os sucessos. Qual um pequeno passo que você pode dar essa semana mesmo para o próximo paciente que você for atender? Você pode verificar a compreensão desse paciente, pode pedir para ele repetir o que ele entendeu de acordo com a explicação que você deu em relação à doença, em relação do que ele precisa daquele momento. E é importante que ele fale com suas próprias palavras. Então você fala assim, olha, bem de explicar, eu quero que agora você me fale com suas próprias palavras, o que você entendeu a partir do que eu falei, só para saber se foi entendido corretamente, se tem alguma coisa, se tem alguma dúvida que a gente pode sanar agora mesmo, porque isso é muito importante pro seu tratamento acontecer de maneira correta. Esse foi um episódio do nosso canal Atenção Integrativa para Médicos. Se você quer receber mais conteúdos como esse, a gente tem vídeos novos com essas aulas que eu deixo aberta toda segunda e quinta aqui no canal no YouTube Atenção Integrativa para Médicos. A gente tem também o perfil no Instagram atençãointegrativa.médicos. Siga o nosso canal, nosso perfil, compartilhe com colegas médicos que também precisam saber o como usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. O próximo tema que a gente vai ter aqui é o papel do médico na promoção de autocuidado e prática integrativa. Até mais!